Astronáutico, navegando ao infinito. Eu sou o astronáutico, o rapaz das ondas, rumo ao infinito. Bem-vindos ao meu diário de bordo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good night. Bonjour, bonsoir. Nossos últimos podcasts foram marcados por uma tristeza um pouco pessoal e um pouco dividida, que foi de mim para vocês e de vocês para mim. Mas como eu não canso de dizer em nenhum dos podcasts, estamos conectados. A palavra que sai da minha boca, eu sei que ela tem alguma relevância. Com certeza tem alguém que vai me ouvir. E eu sinto a responsabilidade de tudo que eu digo de uma forma muito mais pesada do que eu gostaria. Não pesada no sentido de ser algo ruim, mas a responsabilidade e o peso que cada palavra tem. E pensando nisso, eu resolvi fazer um podcast diferente do que eu já tinha feito, com um pensamento diferente e talvez até mais positivista, que também é necessário. Beija a boca da mulher. Como em todo podcast, eu vou convidar vocês à reflexão. Porque, como eu disse no primeiro, a minha maior vontade aqui é a reflexão, através do diálogo, através da conversa, descobrir as minhas limitações como interlocutor e como melhorar como pessoa. E não pensem que eu não escuto as palavras que eu digo, com certeza escuto. A coisa mais importante é o autocuidado, né? E baseado nisso, com esse pensamento em mente, eu trouxe uma música mais relaxante, um tema mais leve e um pensamento simples. Às vezes a gente é tão focado na problemática, a gente foca tanto no problema que dá a ele uma vazão e uma dimensão que ele não tem. Não é verdade? Quantas vezes você já se pegou num problema que você achava que era o fim, era o maior problema, e de repente você descobriu a solução da forma mais simples e prática. E sim, isso foi uma pausa dramática.
trago para vocês a seguinte indagação. Você escuta para responder ou para compreender? Você consegue entender a complexidade dessa pergunta? E não, longe de mim, não estou duvidando da capacidade de ninguém. Mas a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, na verdade que eu vi essa pergunta, eu me encontrei num dilema. Sim e não ao mesmo tempo. Um paradoxo. E foi interessante para mim pensar sobre isso. E eu vou compartilhar com vocês a minha linha de raciocínio. Como eu disse no primeiro podcast, vocês podem me ouvir porque concordam comigo ou para ter um ponto de vista diferente. Se eu escuto para responder, nesse meio tempo eu preciso compreender. Como eu respondo alguma coisa sem compreender? E antes que vocês pensem que eu estou fugindo do assunto, as duas coisas que eu falei têm a ver uma com a outra. A resposta que a gente busca está na atenção que a gente dá. Como assim? A gente tem que dar atenção ou não tem que dar atenção para o problema? É aqui que mora o paradoxo. Sim e não. Você tem que dar ouvidos ao seu problema e atenção. Mas você tem que dar atenção ao todo, não a uma coisa só. Quando a gente olha para o horizonte, a gente não consegue ver tudo que tem naquela dimensão, mas a gente consegue ver bastante coisa. Uma resposta necessita de compreensão, independente da pergunta. Então, da próxima vez que você se encontrar naquele enorme problema que você não sabe como administrá-lo, atenção, compreenda a sua situação e você terá a sua resposta. Eu sei que muitas vezes, a maioria das vezes, é muito difícil calar, é muito difícil silenciar, mas na maioria das vezes é o que resolve o problema. Qualquer coisa que incomode tende a sufocar. E quando você sufoca, você não consegue ver, você não consegue ouvir, você não consegue sentir. E tudo que você é acaba sendo sufocado por uma situação. Não se deixe sufocar por uma situação. Reflita. Silencie. Escute. Talvez seja o que você mais precisa. Aquele problema que parece tão grande pode não ser nada. Pode ser somente
uma ervilha embaixo de 7 colchões. E sim, eu tô citando uma princesa aqui. Mas vejam bem, a pergunta e a resposta necessitam de compreensão. O seu problema e a solução necessitam de compreensão. Quando tudo parecer perdido, respire, repense, reinvente. Eu acredito no seu potencial. Eu sei que você pode e você também sabe. Girassóis e cometas, é o que eu tenho imaginado. Que tem gente que quando pega a mão da gente faz a gente querer que o tempo pare, que dure eternamente. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Isso é tão a gente. Tem gente que quando pega a mão da gente. Antes de encerrar, eu queria convidar vocês a visitarem o meu perfil no Instagram, que é @astronáutico, tá? astro.náutico, ok, sem acento. E visitar o meu blog, que é onde eu tô fazendo parceria com escritores independentes. E a gente tá postando histórias, contos, etc e tal. É muito divertido fazer e tem uns trabalhos de muita qualidade lá, eu garanto. Com isso, eu me despeço de vocês e agradeço mais uma vez pela atenção. É maravilhoso pra mim estar aqui. E até a próxima. Muito obrigado. Mil coisas aqui dentro, tá ligado? As estrelas e os planetas, girassóis e cometas, é o que eu tenho imaginado. Porque tem gente que quando pega a mão da gente faz a gente querer que o tempo pare, que dure eternamente. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Isso é tão a gente. Tem gente que quando pega a mão da gente faz a gente querer que o tempo pare, que dure eternamente. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Isso é tão a gente.